Continua bens por você estar aqui. Sim, eu não quero que pare os bens, eu quero que continue os bens. E se você chegou aqui através do vídeo que eu te apontei no vídeo anterior, continua bens. Percepção, sim, a percepção que você tem, na verdade, a realidade que você acredita, ela não é tão real quanto parece. E você vai entender isso nesse vídeo. A percepção é como você vê as coisas, é como você percebe as coisas. Digamos que eu tivesse um problema, o Bob explica isso de uma forma muito simples. Digamos que você tenha um problema. O que você faria para resolvê-lo? Você ficaria, na maioria das vezes, maquinando aquele problema. Por que deu errado? Por que está assim? Por que não está dando certo? Bob Proctor aprendeu, aplicou e ensinou isso por mais de 58 anos. Como que é a estratégia, a técnica que o Bob Proctor usava e explicava para poder resolver os problemas, para mudar como ele percebia as coisas? Ele pegava um papel, uma caneta, escrevia esse problema num papel de forma tão clara e tão específica que se ele te entregasse o papel, você conseguiria entender o que ele estava sentindo, às vezes até sentir o que ele estava sentindo. Por que eu falo que hoje, no meu método no Triplo Poder Supremo, os alunos, eu tenho zero de, pelo menos enquanto eu estou gravando hoje, porque reembolso é normal, né? Às vezes a pessoa acessou lá, não gostou, ela pede o dinheiro de volta, ela tem 7 dias de garantia, ou seja, ela não tem nada a perder quando faz o investimento nela em se tratando dos meus métodos. Mas, enquanto eu estou gravando para você aqui, tem zero de reembolso. Todos os alunos estão extremamente satisfeitos. Por quê? Eu sei o que eles estão sentindo. Eu consigo sentir o que eles estão sentindo. Então, quando eles me ouvem, eles falam, poxa, como é que ele sabe disso? Eu vivi onde eles estão. Então, você pega, escreve num papel, de uma forma que se você me passasse isso, eu conseguiria sentir o que você está sentindo. Quando você faz isso, você tirou aquele problema de dentro de você e trouxe para um papel. E aí, qual é a técnica que o Bob aplicou por anos na vida dele, transformou a vida de centenas de milhares de pessoas ensinando isso, e hoje eu tenho o privilégio de aprender, de fazer e também multiplicar isso. Você escreve no papel e você vai pegar aquele papel, você vai trocar de lugar, você vai levantar da sua mesa, vai sentar num outro lugar na sua mesa e vai imaginar, pensa numa pessoa que é uma referência para você. Pensa numa pessoa que você fala assim, nossa, fulano é bem sucedido, nossa, fulano resolve os problemas. Seja conhecido, desconhecido, anônimo ou famoso. Por exemplo, como que eu faço? Eu pego o papel, escrevo, troco de lugar na mesa e penso, como que o Bob Proctor resolveria isso? Como ele iria perceber isso daqui? E aí você vai captar no universo, você vai captar através do poder supremo que você tem, através do seu eu maior, que às vezes você nem conhece, você nem sabe que tem, você vai trazer através desse eu supremo todas as informações necessárias para você observar aquele problema de um outro ângulo. Você mudou a percepção a respeito daquilo. Eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus amigos, para as pessoas que eu converso, nada na sua vida acontece com você, acontece para você. Se é para você, é a seu favor, não é contra. Mas quando a gente olha para alguma coisa que não está do jeito que a gente gostaria, o que a gente tende a pensar? Nossa, isso está acontecendo comigo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permitiu acontecer isso comigo? Nada na vida acontece com você, acontece para você. O desafio é que você não vai conseguir juntar os pontos olhando para frente ou no momento. Você só junta os pontos quando você olha para trás. Recentemente, um amigo me ligou à noite e ele estava nitidamente desorientado. Aconteceu assim uma tragédia, um acidente muito desafiador. Várias pessoas da mesma família mudaram de frequência, né? Faleceram essas pessoas. E algumas semanas depois, a gente conversando, ontem na verdade, enquanto eu estou gravando aqui, a gente sentou para conversar e eu expliquei isso para ele. Cara, você percebeu que agora quando você olha para trás, você consegue entender o motivo daquilo ter acontecido?
Nada na vida acontece com você, acontece para você, por mais desafiador que pareça. Se você guardar isso, vai fazer uma diferença extraordinária para você. Quando você muda a sua percepção, a realidade muda. A realidade, não vou falar que a realidade não existe, a única realidade existente é a percepção. A única realidade é como você percebe as coisas. Segundo estudos, segundo reza a lenda, para os chineses, uma crise tem a conotação de oportunidade. Eles veem uma crise como uma oportunidade. Às vezes, eu e você vemos uma crise como um problema que está afetando a mim e a você, ao invés de a gente olhar aquilo como uma oportunidade de ser resolvido. Como que eu desenvolvi os meus métodos, os meus ensinamentos? Baseado em todas as dificuldades que eu vivi. Eu pensei da seguinte maneira: quantos outros Afrânio tem aí? Que tem 6 super faculdades, que tem 6 habilidades que nenhum outro ser no planeta tem a não ser o ser humano, que é o que difere eu e você de um animal. Porque um porco tem visão, tato, olfato, paladar e audição. Um porco escuta. Um porco toca nas coisas. Um porco sente o gosto. Um porco sente o cheiro. Um porco, ele sente sabor. O porco tem 5 sentidos. O que difere eu e você de um porco? As 6 faculdades mentais. E uma delas é o que nós estamos falando agora, a percepção. Você pega aquele papel que você escreveu, você troca de novo de lado na sua mesa, ou vai para um sofá, ou vai para sua cozinha, você senta lá, pega aquele papel e imagina como que o Silvio Santos resolveria isso? Como que ele agiria nessa situação? Você vai lá e fala, como que o Antônio resolveria essa situação? Como que a Cláudia resolveria essa situação? Como que ela perceberia isso daqui? Você pega uma pessoa que você conhece ou que não conheça, mas que é uma referência para você. Uma pessoa que você tem apreço por ela, que você sabe que é uma pessoa que tem facilidade para resolver situações difíceis. Pode ter certeza que você vai achar uma mudança de percepção nesse simples exercício. O que acontece na maioria das vezes? Seu cérebro, que é a unidade de energia, eu falei na parte da memória, seu cérebro, que é a unidade da energia, ele tem 2 funções. Primeiro, evitar que você morra. Segundo, economizar energia. Seu cérebro sempre vai fazer de tudo para te manter aonde você está agora. O que foi programado na sua mente do 0 aos 7 anos é aquilo que você tem como verdade. Mas eu vou fazer uma analogia agora que vai deixar claro para você que a percepção, que a única realidade que existe é a percepção. Presta bem atenção nessa história que vai fazer uma diferença muito grande para você. Um cidadão dos Estados Unidos, um cidadão da China, ele se muda para a Espanha. E aí foi fazer sua entrevista de trabalho e numa das entrevistas que ele fez, perguntaram para ele, olha, qual é a maior diferença da cultura, de onde você está vindo para cá? E ele começou a explicar. Ele falou, olha, o que mais te chamou a atenção quando você chegou aqui na Espanha? O que você percebeu de mais diferente quando você chegou aqui na Espanha sobre as pessoas aqui da região? Ele falou, o que mais me chamou a atenção é o formato estranho dos olhos de vocês. Ou seja, para um chinês, o estranho é o formato dos nossos olhos. Para nós, o estranho é o formato dos olhos dele. Ou seja, quem está certo? O que é real? O que não é? A realidade, ela é única e exclusivamente baseada em percepção, em como você percebe as coisas. Quando você muda aquilo que você olha muda.
Presta bem atenção nessa frase. Quando você muda aquilo que você olha muda. Quando você muda a sua percepção, a sua realidade muda. Se você olha para um desafio gigantesco que você está vivendo agora e você pensa assim, essa é mais uma das histórias que eu vou contar quando eu chegar no meu objetivo. E sabe o que vai acontecer quando eu chegar nesse objetivo e contar essa história? Outras pessoas que estão se sentindo mal, pessoas que estão se sentindo fracassadas, estão se sentindo derrotadas, estão se sentindo incapazes, quando elas ouvirem eu contar essa história que eu vivi, o que vai acontecer? Ela vai falar, se deu certo para essa pessoa, vai dar certo para mim também. Então o que eu estou vivendo hoje está me dando alicerce, legitimidade, legalidade, verdade para eu impactar a vida das outras pessoas, quando, através do meu resultado, elas vão olhar e vão ver que eu não tenho nada de diferente delas, que eu não sou melhor que elas em nada, eu só percebi as coisas que aconteciam comigo de uma forma diferente. E você vai impactar poderosamente a vida de outras pessoas a também mudar a percepção a respeito daquilo que acontece para elas e não com elas. Então, a percepção é uma das 6 altas faculdades mentais que pode ser treinada dessa forma simples e descomplicada que o próprio Bob Proctor passou ensinando por mais de 58 anos. Só que não para por aí. Além da percepção, nós temos também a força de vontade. E essa é uma importantíssima, não vou falar uma das mais importantes, porque a 6ª faculdade mental que eu vou te falar é a mais importante de todas e faz toda a diferença, inclusive gênios mundiais citaram isso. Mas é uma das que mantém você focado o bastante para continuar usando as outras faculdades mentais. E essa faculdade mental, ela se chama força de vontade. Aqui, ó, no vídeo que vai aparecer aqui do lado, você vai clicar e eu já vou falar com você em detalhes como funciona para você aplicar e qual o poder da força de vontade na sua vida. Essa que é mais uma das 6 altas faculdades mentais. Então, toca aqui para você assistir o próximo vídeo sobre a força de vontade.